Muito obrigado. Pode ser o Gustavo primeiro, desculpa. Isso. Bom dia a todos. Sou o Gustavo, membro do Fórum de Inovação aqui e professor da Unicinos, uma universidade do Rio Grande do Sul, que tem um curso de graduação que é um dos mais inovadores do país em gestão para inovação. Na verdade, acho que a gente tem muito subsídio para discussão e pouco tempo, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma questão para o professor Rui Quadros e para o Moisés, relacionada a dois gargalos que eu vejo hoje no processo de formação das pessoas que vão atuar com inovação. O primeiro deles é que, por mais bem feito, por mais bem construídos que sejam os nossos cursos, trazendo empresários, enfim, uma série de construções que as nossas universidades acabam fazendo, nós temos ainda cursos disciplinares. E como temos cursos disciplinares, temos um gargalo de formação muito grande. A empresa não é mais disciplinar, né? Esse contexto que o Moisés traz das redes sociais trazem uma visão não disciplinar. Os alunos hoje que chegam para as nossas universidades, especialmente nos cursos que pegam egresso de ensino médio, são pessoas que não têm que entender esse mundo como nós, eles nasceram nesse mundo já. Então tem uma série de gargalos nesse processo de formação que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. O segundo nível é uma discussão que não está nesse contexto da mesa, que é como promover esse processo de inovação na formação do ensino básico e fundamental. Porque qual é o grande problema que eu vejo na nossa atuação como universidade? Tem questões culturais, tem questões de aprender a aprender, que eu não vou formar o executivo. Essas questões eu posso repassar uma metodologia, eu posso construir uma metodologia na prática, eu posso trazer aspectos teóricos, mas tem questões de base para construir um empreendedor, um líder, alguém que atua com inovação, que se resolve parcialmente na graduação, não vai se resolver na pós-graduação como a gente tem hoje no Brasil e que tem que estar acontecendo no ensino básico e no ensino fundamental. Vejo alguns movimentos lá no Rio Grande do Sul, a Fiergs puxando alguns movimentos também nesse sentido, mas acho que esse é um segundo gargalo. Então a minha pergunta é a seguinte: como a gente pode promover isso para transformar o país num país inovador? Porque hoje o nosso foco é buscar as organizações inovadoras e isso tem reflexo no país, enfim, mas como transformar o país num país inovador? E o segundo ponto, como trabalhar a formação com uma formação mais transdisciplinar e menos disciplinar. O professor Rui primeiro, depois eu passo para o Moisés. Bom, Gustavo, obrigado pela questão. Em relação ao aspecto da disciplinaridade, esse é um problema que nós não temos, porque o nosso curso ele é multidisciplinar, né? Nós temos uma interação muito forte com colegas da Universidade de Sussex, do SPRU, né, do Science Policy Research Unit. E a nossa pós-graduação, porque nós começamos por aí, ela é toda estruturada em cima de conteúdos multidisciplinares. Então, se a gente rebater isso, refletir isso na formação de executivos no MBA, isso significa que a gente trabalha ao mesmo tempo com fundamentos na área de economia, fundamentos na área de organização, fundamentos na área de psicologia, né? Fundamentos na área das ciências sociais e políticas, de uma maneira geral, né? Assim como a nossa pós-graduação funciona do mesmo jeito, e a gente tem até um processo de recrutamento interessante, porque dada essa característica, nós somos avaliados na área multidisciplinar da CAPES, né? Nós temos alunos de um amplo espectro de disciplinas, da biologia, né, à antropologia, passando por todas as engenharias e alguns de ciências básicas, ciências duras mais básicas, como química e física, né? Claro que isso também significa que na nossa área a gente sempre concorre com os cientistas, né, porque especialmente os cientistas bem-sucedidos das ciências duras, eles acham que eles conhecem tudo de política científica e tecnológica. O campo... Mas isso não é um problema, porque acho que isso permite estabelecer um debate interessante, né? E eu acho que acaba fortalecendo, né, a nossa atuação. Então, nós temos alguns físicos conhecidos aqui no Brasil, como o professor Brito, por exemplo, Carlos Brito, que é professor participante do nosso programa de pós-graduação e também do MBA, né, atual diretor científico da FAPESP. Com relação à segunda questão, eu acho que é uma questão complexa, talvez eu deixasse o aspecto liderança para o meu colega Moisés, que é mais próximo do tema.
Eu acho que há um aspecto estrutural também nessa história, né? Eu acho que as empresas se tornam mais inovadoras não só por idealismo, mas principalmente por necessidade, né? À medida que as empresas no Brasil, e isso a gente tem trabalhos, estudos setoriais, trabalhos com empresas, estudos de empresas em profundidade em vários setores, né, que a gente pode comentar sobre isso em mais detalhe, né, numa outra oportunidade, no nosso intervalo, mas é interessante que à medida que o processo de globalização aperta as empresas, vamos colocar dessa forma, seja nos seus projetos de expansão para fora, porque várias empresas não têm mais espaço para crescer no Brasil, e só faz sentido um projeto de crescimento globalizante. Seja no próprio mercado interno, através de entrada de mais concorrentes num ambiente mais aberto, né, o modelo de natureza mais imitativa, ele não funciona mais, né? Então, buscar um crescimento voltado para projetos com um horizonte de maior risco, um maior retorno, né, de prazo mais longo e mais planejado, passa a ser uma necessidade a partir de uma situação que o contexto de concorrência muda, né. Eu acho que isso também é um aspecto que tem que ser levado em consideração, né. Depois a gente poderia discutir casos específicos, até empresas não muito grandes que estão se globalizando, né. A gente acompanha, por exemplo, bastante o caso do Grupo Randon, no Rio Grande do Sul, né? Então é um caso que eu imagino que você conhece. Há empresas como a Fras-le, que estão se estabelecendo na China, na Argentina, nos Estados Unidos. É uma empresa que já não pode mais trabalhar apenas com imitação. Ela necessariamente tem que ter um esforço, um drive inovador interno, e isso tem levado a uma mudança muito significativa na empresa. E é uma das empresas do grupo. Nós não estamos falando de uma empresa enorme, nós estamos falando de uma empresa de um faturamento de 400 milhões de reais por ano, mas que, frente às suas características de operar no mundo inteiro, num mercado que é global, numa indústria que é totalmente globalizada, ela não pode mais depender do modelo anterior, em que ela, de fato, era uma seguidora um tanto quanto passiva, digamos assim.